Obrigado pelo convite que me foi feito e obrigado a todos os presentes que aqui se deslocaram hoje neste dia frio de início de novembro. Eu antes de começar queria fazer um pequeno preâmbulo e vou ler uma coisa e é a única coisa que eu vou ler. Antes de começar, começando, vou por ler uma coisa para contextualizar mais ou menos o pensamento e aquilo que eu defino como que me interessa como desenho. O desenho nasce no estreito espaço que delimita as suas duas naturezas, a etérea e a concreta, e sendo assim, o lugar onde o desenho se conclui é nesse frágil momento onde o passado e o presente se encontram, quando a ideia se faz, no espaço que se situa entre a mente e a mão que tateia a matéria e a assinala, o pensamento feito corpo, no momento que torna aparente o pensar, que o reconfigura e refaz, repensa-o, no gesto que confronta dois tempos e duas intenções, que os torna unos a partir do momento em que se cumprem numa forma, a mente e a mão compondo e compondo-se. Esta é a singularidade do desenho, que o torna diverso das outras disciplinas das artes plásticas. Esta peculiaridade de ser processo e ação e não conclusão. O desenho, é então o espaço da investigação plástica, do clarificar e do construir, do compor. O que eu vos trago aqui hoje são os meus cadernos de desenho, que tenho desde 1989, e todos eles retirando uns quantos, fui eu que fiz. Alguns são feitos havia experimentação de papel, vários papéis, etc. E depois, a partir de uma determinada altura, eu consegui perceber que havia um papel que eu gostava mais e a partir desse momento passei a fazê-los todos no mesmo tipo de papel. As capas e as lombadas são coisas que eu apanho na rua, capas de bocados de cartão, etc. E os registros que eu faço, tanto têm esse lado mais exploratório, como depois mais projetual, como é o caso aqui deste, que serviu de base a era uma escultura de land art, de arte no espaço natural, que eu quis fazer com fardos de palha, que era um material que eu já queria utilizar há muito tempo, e então projetei, eu sabia a forma que ela ia ter, e projetei, entre aspas, de um modo mais ou menos informal, projetei no papel a quantidade de fardos que ia precisar e as dimensões que aquilo ia ter. Basicamente, esta escultura é um túnel feito de palha que faz a ligação, aqui é o Parque Natural de Sintra Cascais, e faz a ligação entre o Castelo da Pena e o mar de Cascais. Depois tanto tenho desenho de observação, coisas que se veem, como digamos que projetos que não são realizados ou nunca foram realizados, e depois há coisas que são mais ou menos recorrentes em tudo aquilo que eu tenho aqui. Por um lado, o corpo humano, porque foi uma parte muito em que eu explorei bastante ao nível do meu trabalho de escultura. E por outro lado, há duas coisas que eu gosto muito de trabalhar, que são cabeças e mãos. As mãos, eu trabalho-as muito ao nível da observação direta, e as cabeças, algumas sim, outras são puras invenções a partir de traços que se vão desenvolvendo no papel. Esta foi uma exposição que teve exposta no Brasil, depois também em Lisboa. São figuras que têm 2,20 metros de altura, são todas repetidas. Eu apareço aqui mais ou menos só para terem uma noção da escala. O critério que eu utilizei aqui nestes cadernos, portanto, eles todos têm todas as datas, é como se fossem catalogados, mas eu ia abrindo-os aleatoriamente e sem haver uma escolha. E a partir da escolha das imagens que eu ia, depois de ter feito as fotografias das imagens que ia encontrando no papel, de algum modo trazia as esculturas que se referenciavam a essas imagens
para vocês perceberem mais ou menos, ou perceberem, não é uma questão de perceber, mas é para se entender mais ou menos a relação que há entre os desenhos e depois as formas escultóricas que eles promovem. Isto são coisas que há uma obsessão qualquer e eu tento resolver o mais possível as formas no desenho. Desenho muito no metro, são 20 minutos que tenho de metro sempre que vou para a escola e para mim é um momento muito, assim, muito de introspecção e, portanto, permite-me um estudo. Depois também tenho estudos de anatomia ao nível dos músculos para haver um entendimento da forma humana. Aqui era mais ou menos o contraposto grego, mas em forma de mutilado. Há também algumas partes de... Aqui eu estava a tentar resolver portanto, o andamento queria fazer... Eram 7 esculturas que desenvolviam a parte do andamento. Depois também tem algumas colagens, se bem que eu não gosto de lhe chamar diários gráficos, mas também tem muitas colagens de coisas que eu vou recolhendo. E a partir de uma certa altura, é uma coisa que acho alguma piada, mas quando as minhas filhas nasceram e começaram a fazer desenhos, há muitos cadernos que acho que têm mais desenhos delas do que os desenhos meus, mas ou então colagens de desenhos que elas faziam nas mesas dos restaurantes, e acho que isso também é uma coisa que me agrada bastante. Estas são imagens depois de um São Pedro que eu fiz, que está aqui, que é uma figura que foi talhada em madeira e depois passada a bronze. Há coisas que me vão sugerindo, neste caso são panos enrolados, mas também tem aquela coisa orgânica dos troncos de madeira, quase como os ramos das videiras que ficam todos torcidos, mas eu chamei isto panos torcidos, foi uma coisa que fiz e acabei por lhe chamar, o título chamou-lhes Vendas da Justiça, porque ficou num dos anfiteatros na Faculdade de Direito. Mais touros, era um projeto que me tinham pedido para o campo pequeno, mas que nunca foi feito, era para ser um touro de grandes dimensões. Tento o mais possível, quando são desenhos de observação, que seja de observação direta, ou então a partir de levantamentos fotográficos que eu faço, por exemplo, ali dos touros, fui para a Lesíria do Ribatejo e fazia primeiro uns pequenos ensaios, então depois desenho exaustivamente da mesma forma, porque eu, para mim, vejo... Qual é o material deste? Este é madeira também. Vejo o desenho também como uma forma de integrar, um modo de integrar a forma. Isto é tudo madeira, se bem que remete a ossos. Foi uma exposição que foi feita no Museu Militar de evocação do centenário da entrada na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, a exposição inaugurou no dia em que a Alemanha declarou guerra a Portugal. Portanto, tem esta parte dos ossos, que basicamente é madeira de praia que eu apanhei. Isto foram madeiras que eu apanhei muitos anos antes de alguma vez pensar o que havia de fazer com elas. Durante as férias apanhava a madeira e ia trabalhando com o canivete e depois utilizei-as nessa exposição, numa parte dessa exposição. Isto é uma mão que teria a minha mão, mas que teria 2,5 metros de palma. É uma mão feita com madeira de portadas de demolição que me deram. Eram portadas de um edifício, não sei se era Pombalino, mas dizem que era Pombalino, ali ao pé da Feira da Ladra. A cabeça também tem a mesma, é uma proporção menor, a cabeça que apareceu atrás é uma proporção menor e é feita com a mesma madeira. Neste caso é madeira só pregada, não tem algum tratamento, mas é mais madeira pregada. Depois também tem muitos apontamentos, são ou questões de contextualização com determinados assuntos que me interessa abordar relativamente àquilo que se está a fazer. Estas figurinhas são ensaios que depois
fizeram isto são figuras de pequenas dimensões, são varões de aço de 8 milímetros. Estava a explorar as questões de movimento, mas nunca passaram daí. Esta é uma figura que seria uma justiça. A figura humana é sempre muito recorrente, mas agora já estou um pouco cansado dessa temática. Isto também é madeira? É tudo madeira. Eu depois ponho uma velatura de tinta para anular um pouco, por um lado, naquelas imagens, naquelas que são feitas com madeiras coladas, como aquilo tem muitas diferenças de tonalidade, sem a velatura aquilo destruía um pouco a clareza da forma. E quando é madeira natural, a mim às vezes chateia-me um pouco que o valor plástico da madeira retire valor à forma. E isso acontece, por exemplo, umas esculturas que eu depois, que há uns tempos fiz, em que eu talhei-as todas com madeira, como é normal, não é? Sem estar pintada, e depois tentei, mas tirando partido da especificidade dos veios, etc. E depois tentei anular isso e as formas, pura e simplesmente, não tinham interesse nenhum, porque elas tinham sido feitas com base na especificidade do tronco da madeira, daqueles veios, etc. Portanto, quando eu anulei isso, aquilo não funcionava, não era nada, não tinha interesse nenhum. Estas são umas figuras que se chamam Eu Sei Tudo, porque faz lembrar aquele bonequinho da Major. Depois, a dada altura, também numas férias, por acaso as férias são um período muito bom, porque uma pessoa consegue aliar-se completamente e, ao fim e ao cabo, tomar mais, dedicar-se mais àquilo que se calhar que mais interessa. E estavam umas toalhas de praia estendidas lá numa corda de nylon, uma coisa assim precária, como é nas férias e que poderia ser assim em todo o lado. Eu tirei uma fotografia e depois aquilo suscitou-me interesse e fui desenhando os lençóis das traseiras das pessoas. Lembro-me de ir à casa da minha mãe, porque na casa onde eu morava as traseiras eram muito longínquas e eu não via os lençóis, então ia para a casa da minha mãe porque era mais próximo para ver os lençóis e tenho cadernos e cadernos cheios de planejamentos e depois acabou nesta exposição que, entretanto, já foi feita em vários sítios e agora está no Museu dos Lanifícios da Covilhã, também exposta provisoriamente, mas já quase há um ano que lá está. Algum pano em especial? Perdão? Algum pano em especial? Não, eu aqui tentava fazer panos, digamos, panos o mais neutros possíveis e eventualmente uns mais pesados do que outros, mas eram panos neutros. As toalhas que estavam expostas eram de turco, não eram toalhas de praia, mas depois os desenhos que eu fiz até uma determinada altura eram de lençóis. E depois, a partir do momento em que eu fiquei mais ou menos com o entendimento da física, do panejamento, do pano estendido, passei para o sentido de pano, sei lá, o sentido mais universal de pano. Portanto, não é um pano específico, é pano. Mas há diferenciações aqui, há pequenas diferenciações até ao nível da construção, porque o processo foi muito lento. Eu acho que demorei para aí uns 3 anos a fazer isto. São muitos panos, o tempo disponível a partir de uma determinada altura também se tornou menor e o processo foi muito longo. E então, para a coisa não se tornar muito repetitiva e muito mecânica, eu tinha de encontrar
encontrar soluções que me permitissem manter o mínimo de criatividade, muito embora eu quisesse muitos panos. Eu queria ter feito, eu acho que são 33 panos, eu queria ter feito muitos mais, mas já não conseguia. E nota-se aqui alguns, por exemplo, há uns que são com duas madeiras coladas, que tinham uma espessura maior, e depois este, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 madeiras coladas em que a espessura é maior. Há outros que têm colagens sobrepostas para lhe dar mais resistência. A única coisa que têm em comum entre eles é que são todos de madeira de criptoméria, porque era a madeira mais leve que eu conseguia arranjar aqui em Portugal para trabalhar. Depois, a dada altura, também andei obcecado com estas figurinhas, que eram uma espécie de... Eu chamei a isto História Trágico, eu não sei se é História Trágico Marítima, mas baseia-se num episódio da História Trágico Marítima em que eles dizem que todos os dias faziam procissões. E neste caso destas figurinhas, eu unia a orgânica dos troncos, depois há partes anatómicas que eram a cabeça e os braços. Elas vão aparecer aqui mais à frente. Também queria ter feito muitas, mas não consegui, só consegui fazer poucas. Portanto, aqui temos, vocês veem aqui é uma parte de madeira de plátano, a cabeça é de cipreste, esta é toda de cipreste, mas é inteiriça, esta também é plátano, eu penso que a cabeça é de louro, esta cabeça é de este talvez seja todo de cipreste, mas veem que eu tento o mais possível tirar partido da forma da madeira e depois não é a cabeça, também é outra, também é plátano. Este é de cipreste, eu estava madeira cortada, eu tenho uma relação muito, peço desculpa estar a voltar atrás, mas eu gosto muito daquele fradinho. É este aqui. Ei, que chatice, peço desculpa. Não tem mal. Porque era uma madeira que eu fui buscar a Monsanto quando ainda estava a estudar e estava lá perdida no ateliê há muito tempo e finalmente consegui arranjar uma maneira de a trabalhar. Neste aqui, por acaso, usei como modelo uma sobrinha minha, que na altura tinha 5 anos, era de uma exposição que se chamava Abandono, que tinha a ver com as limitações das pessoas, baseada muito no livro da Baía dos Tigres, de Pedro Rosa Mendes. Este é dos livros mais antigos. Tem este estudo de marcas de canteiro e tem estas pedras que foram logo no fim da licenciatura que eu comecei a fazer. Mais para a frente vão aparecer. Estas imagens deram depois uma série de relicários, que não tenho imagens deles. Era na altura que ainda se usava fotografia analógica. Eu não sei, eu penso até que aquelas mãos que acabámos de ver foram feitas posteriormente à outra mão grande. Uma coisa não tem a ver com a outra. É uma obsessão minha por mãos, cabeças e ossos. Este é o primeiro livro de todos. É engraçado porque os outros, há uns que, por exemplo, num ano de maior produção, são capazes de ter 3 livros. Aquele foi o livro da licenciatura e durou 5 anos, um caderno.
aquilo eram imagens deste cavalo que eu ia fotografando à medida que ia fazendo. A ideia era fazer o cavalo que o Leonardo da Vinci nunca chegou a fazer, que tinha 5 metros de altura. Ainda cheguei a perguntar ao fundidor qual era o preço, mas depois, como é óbvio, não consegui arranjar ninguém que pudesse financiar isso. E aqui eram as correções que eu ia fazendo. Na imagem anterior vê-se algumas montagens fotográficas de correções que vão, tanto fotografias que eu fazia aqui e que depois ia acrescentando, desenhando por cima para tentar arranjar a figura. Está ali aquela escala do homenzinho em baixo. Esta era uma figura que eu queria fazer, era uma cabeça também de grandes dimensões, chamava-se Ego Abençoado, eu te abençoo, e remetia àquela questão da hóstia a hóstia no final da missa. Então andava à procura do melhor modo de fazer essa posição. Algumas são cabeças de figuras que entretanto perderam o corpo, mas eu guardei a cabeça. Havia ali uma que era de um bebê que depois provavelmente foi para destruir, foi para a banha. Esta foi feita num simpósio em Odmira. Esta era parte de uma escultura que depois, entretanto, a parte de cima também desapareceu. Este tem a ver com aquele que eu falei do Eu Sei Tudo. Ainda em fase de estudo, eu não sabia bem como é que os havia de pôr, não sabia o que é que estava a pensar para os pendurados na parede, fazer esta coisa assim de sapatos de senhora. São estudos, são pensamentos, coisas que vão surgindo. Aqui já estamos nos cadernos mais pequeninos. Que formato são? Estes cadernos mais pequeninos, aqueles são um A5, os outros são aqueles tipo Moleskine. Aliás, muitos deles são Moleskine, portanto é o A6. São mais portáteis. Isto também tem uma questão de comodidade. Antes andava sempre com um saco e fazia os cadernos de modo a que coubessem dentro do saco. O A4 era um formato grande. Estes pequeninos cabem em qualquer bolso ou no bolso das calças. Eu prefiro estes mais antigos, ainda são grossos, mas há uns fininhos que são ótimos porque se moldam muito bem e facilmente se tiram do bolso. Este tem a ver com as tais peças de pedra, penso que 93, que fiz muitas. Esta era uma coisa meio estranha que eu chamava A Procura da Morte. Cá estão os pequeninos, fininhos. Também outra coisa que eu sou um bocado obcecado é por crânios de animais, coleciono aqueles que consigo encontrar e desenhos. Estes são todos inventados, nos cadernos pequeninos são sempre todos inventados, que são aqueles que eu uso para desenhar no metro. Aqui tem mais a ver com o trabalho que eu estou a desenvolver recentemente e este aqui são lançamento de mísseis, portanto isto tem a ver com as questões do armamento. Isto são retratos que faço de pessoas que estão, no caso era na sala de espera do hospital, quando a revisão do tendão daquilo. E este aqui é um projeto que eu estive a fazer para aí durante 2 anos, que gostei muito de fazer. Cá está a estrutura que eu tinha falado há pouco. Aquele que passou pelas várias cabeças, fizeste antes ou depois? Do qual? Passou. Eu vi. Esse fiz há pouco. Antes ou depois de talhares em madeira? Aqueles fiz depois. As cabeças já estavam talhadas de madeira e eu estava à procura da composição. Estes foram depois de uma visita ao Museu de Mérida, que tem lá umas cabeças que são metades.
ossos. Aqui estava assim uma tentativa, mas frustrada. Então um dia vou fazer, tinha a ver com umas coisas cortadas em uma fresa CNC, mas as imagens têm de ser passadas, têm de ser escaneadas no scanner 3D e eu não sei fazer isso. Às vezes torna-se mais prático talhar diretamente, mas eu neste caso quero uma coisa mesmo muito mecânica para contrastar com a orgânica dos ossos. Este é um levantamento de armas que foram também para aquela exposição de evocações e fiz um canhão, podemos dizer que é um canhão naval com madeira torneada e construída. Aqui eram umas figuras que eu já tinha que também eu queria aproveitá-las para fazer alguma coisa e pensei numa relação entre o geométrico e o orgânico, mas que não tem muito interesse. Esta aqui é que eu estava a dizer, fiz durante 2 anos no metro. No metro. As pessoas a mexerem nos telemóveis é uma coisa estranha, eu acho aquilo estranho porque é como se fosse uma manualidade que agora já está mais do que aprendida e integrada, mas que a mim ainda me fazia confusão o modo como as pessoas pegam no telemóvel e medem nele, parece-me uma coisa pouco natural. E então fiz montes de desenhos de pessoas a mexerem nos telemóveis. Uns com 2 mãos, outros só com uma mão, mas é tudo uma coisa muito... Os mais novos têm uma outra motricidade fina. Estas são outras cabeças que eu já tinha uma vez feito umas que tinham umas bocas pintadas que chamei a boca da Debbie Harry na minha boca. Era a partir de uma imagem da Debbie Harry, tirei-lhe o desenho da boca e fiz uma espécie de um stencil. Uma espécie não um stencil mesmo e pus numa série de bocas assim, meio cadavéricas como estas de homens. Mas estas também foram para a Universidade de Direito, chamei-lhes as faces do direito. Isto aqui, assim como umas outras que se viram anteriormente, que são estas coisas em tensão, este ainda não fiz, os únicos que eu fiz são estes que chamei cicatriz, e eu queria fazer, aqueles desenhos são de coisas, são estas, mas como se tivessem estas costuras todas a rasgar. É gesso? Não, isto é pano, é mesmo pano. É pano cozido e depois tem cola branca para ficar duro e depois uma tinta. Foi uma limpeza às t-shirts velhas que eu lá tinha. Tem que ver a obrigado pela adorei. Obrigado. A saúde aqui. Pronto, isto são crânios desenhados de crânios. Cá estão novamente os panos. As coisas baralham-se porque eles não fui abrindo os livros, os cadernos, cronologicamente. Isto são desenhos à vista, pessoas no metro. Outra vez as mãos. As mãos também é uma coisa boa de se desenhar no metro, porque as pessoas não percebem que nós estamos a olhar para elas. Quando eles percebem que estamos a desenhar, se for uma cara, escondem-se e também é assim um pouco invasivo. E as mãos estão lá, ninguém chateia muito. Aquilo é uma coisa mais ou menos às escondidas. Assim, uma atitude de voyeur. Isto são pessoas no hospital. Estes foram 4 santos, eu fiz o São Lucas e este é o São Vicente, os outros eram o São Mateus, mas não tinha muita graça.
E é isto. Obrigado.